Vamos à palavra, culto de estudo e oração, 5 de maio, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você estiver vendo, né, esse vídeo, receber esse vídeo, por favor, compartilhe. Compartilhe a palavra revelada do Senhor, não é? Promulgue a palavra de Deus, né? Desafie amigos, parentes, irmãos a entrarem no canal, né? Para a honra e glória do Senhor. O mês de maio, nesse mês de maio, nós estaremos sobrevoando, nós estaremos olhando de cima o Evangelho de Lucas, não é? Da mesma forma que a gente vem ministrando e que ministramos, né? Mateus e Marcos, nós vamos nessa mesma linha, nesses dias, não é, de maio, toda quarta-feira de maio, né? Explorar mais tudo aquilo que o Evangelho de Lucas, não é, pode nos abençoar, né? E eu convido a igreja, nós vamos abrir 2 passagens hoje, né? Agora no início. A primeira está lá na carta aos Colossenses 4. Carta aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, eu estarei lendo os versos 14 e 15. Lendo Colossenses 4, 14 e 15, nós estaremos indo para um outro texto. A palavra do Senhor diz, igreja, em Colossenses 4, 14 e 15. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Amém? Eu vou repetir. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Convido agora a igreja, a segunda carta de Timóteo, um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente nós vamos encontrar a segunda carta de Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Capítulo 4, eu estarei lendo o verso 11. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 4:11 diz assim a palavra do Senhor. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com vocês, pois me é útil para o ministério. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nessa noite nós estarmos reunidos em seu nome, para mais esse culto de estudo, de oração. Na verdade, nós estamos aqui para que a palavra viva, eficaz, santa, seja revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus, que nós estejamos, as nossas mentes e o nosso coração estejam cativos a Ti. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito pelo médico Lucas. Lucas era um médico, não é? Ele era um médico muito amado, como diz os primeiros versos de Colossenses 4 que nós acabamos de ler, não é? O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Colossos, no finalzinho ele está saudando, está dando saudações, não é? Deixando alguns recados, não é? Então,
não é? Ele fala de Lucas, não é? O médico amado, não é? O médico Lucas, ele foi um colaborador do apóstolo Paulo. Quando eu digo colaborador, igreja, o apóstolo Paulo, por ser apóstolo, ele tinha esse ministério muito grande. Ele era um líder, ele foi um líder missionário. Ele foi o apóstolo líder. Tá certo? Então o Espírito Santo deu a ele essa missão de pregar o evangelho. Então ele foi buscando também, inspirado pelo Espírito Santo e o próprio Deus, ele foi levantando líderes, né? Pastores, evangelistas, apóstolos, não é? Então, Lucas, ele foi um missionário. Lucas, como Paulo, ele foi um evangelista. Na verdade, Lucas foi um mensageiro de Jesus Cristo, não é? Assim como Paulo. E como nós acabamos de ver na segunda carta ao Timóteo, a Timóteo, no capítulo 4:11, né? O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, aqui nós acabamos de ler, somente Lucas está comigo. Então ele está falando, ó Timóteo, que também é outro líder, outro pastor, aqui comigo hoje, né? Só está Lucas. Porém, encontre Marcos e traga-o com você, pois ele é útil para o ministério. Esse Marcos quem é? É o evangelista, João Marcos, o Marcos do Evangelho de Marcos. Percebe, amados? Então, na verdade, não é? Todos esses evangelistas, todos os autores da Bíblia, eles são o quê? Evidentemente muito ativos na palavra, muito ativos no ministério, não é? E Lucas, o médico Lucas, ele provavelmente foi o único gentil que escreveu o quê? Um livro da Bíblia. O que é gentil? O não judeu, o não cristão. Mas pastor, ele escreveu não sendo cristão? Não. Ele era um idólatra, tá certo? Ele não cria, né, em Jesus Cristo, mas ele se converteu, né? Não há o registro exato de qual sermão ele se converteu, mas provavelmente tenha sido do apóstolo Paulo, de Timóteo, enfim, né? Então, na verdade, olha como Deus é maravilhoso, como Deus levanta, isso é importante nós sabermos, né? Porque Lucas, não é, o evangelista, não é? Ele acabou recebendo, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. E imediatamente saiu como evangelista, ajudando Paulo, né? Aprendendo com Paulo, né? E você vê como o milagre é grande, que Lucas não escreveu só o Evangelho de Lucas. Ele escreveu também o quê? Atos dos Apóstolos, que é um livro maravilhoso, de uma riqueza que narra, não é? Não só, não é, Pedro numa primeira parte, tá certo? Mas narra todo o ministério de Paulo, não é? Então é um livro maravilhoso. Convido você, igreja, a ler. É um livro longo, é verdade, mas é um livro maravilhoso e fascinante. E existe um detalhe muito importante aqui, é por isso que Deus o levantou, porque Lucas ele era muito dedicado, ele era dedicado à palavra e ele se dedicava muito ao desenvolvimento da igreja, não é? E depois de alguns anos de convertido, Lucas, ele fixa a residência na cidade de Filipos, não é? Para ajudar a igreja de Filipos que estava o quê? Que estava se iniciando. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve, né, carta aos Filipenses. Amém? Qual foi a data que o evangelho de Lucas foi escrito? Existem alguns estudos. O primeiro, mais importante, é que Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele foi escrito
mostrando Paulo em Roma. Além disso, o Evangelho de Lucas foi escrito antes da invasão de Jerusalém, né? Então, na verdade, os estudiosos, não dá para cravar um ano exato, mas muito provavelmente ele foi por volta ali de 60, 59, 61, não é? Porque em próprio Lucas, no próprio livro de Lucas, ele narra, ele relata o quê? A profecia da destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém foi no ano 70. Muito bem, amada igreja, Deus, Ele nos formou, Deus, Ele nos criou, mas cada um de nós tem uma característica forte. Em cada um de nós, Deus colocou habilidades que a gente vai desenvolvendo. Em Lucas não foi diferente. Lucas, além de ser médico, não é? E durante o mês nós vamos verificar, não é, que isso é patente no evangelho dele, de Lucas. Lucas é também um historiador, né? Ele é uma pessoa dedicada à história, não é? É por isso que ele escreveu esses 2 livros, porque ele tinha esse dom, não é? E olha como maravilhoso é Deus, e a Bíblia vai nos ensinando isso. Então eu convido a igreja a Lucas no capítulo 1. Lucas capítulo 1, eu estarei lendo a partir do verso 1. Lucas 1, de 1 a 4. Logo no início do Evangelho. Vamos lá. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído, né? Então, vamos entender um pouquinho esses versos. O primeiro, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O que isso significa? Significa que esse trabalho aqui do Evangelho de Lucas, ele foi estimulado pelas obras de outros que escreveram a palavra de Deus de uma forma coordenada, né? E Lucas, ele reconhece isso, cujo objetivo de Lucas é se aprofundar e nos relatar a origem do cristianismo, a real origem do cristianismo, né? Então esse trabalho foi um trabalho árduo, né, de muita pesquisa, de muita entrevista, né, para nos dar em ricos detalhes, não é, a real história do cristianismo. Verso 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então Lucas aqui consultou testemunhas oculares. Possivelmente ele consultou Pedro, que andou com Jesus. Ele consultou quem, amada igreja? Os apóstolos. O próprio Paulo, que teve, né, uma experiência real com Jesus Cristo. E Lucas aqui, ele está reconhecendo que as evidências. Lucas não andou com Jesus Cristo, mas ele buscou essas evidências. Logicamente, com as pessoas que andaram com Jesus. Maravilhoso isso, né? Então ele começa o evangelho deixando claro isso aqui, viu? Isso aqui não é da minha cabeça, não. Entendeu? Porque as pessoas, as primeiras coisas
que as pessoas iam falar o quê? Pô, mas ele não andou com Jesus, gentil, foi, recebeu Jesus depois, como é que ele pode escrever tudo isso? Então ele já deixa claro aqui, isso aí, entendeu? 3. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que ele está falando aqui? Ele reafirma, olha, tudo que eu escrevi aqui foi cuidadosamente investigado. Investigado quanto à sua origem. Porém, amados, o que nós temos que entender, eu e você, é que, com certeza, Lucas, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, não é? Tá certo? Então Lucas, ele é inspirado pelo Espírito Santo a escrever, né? Não só o Evangelho de Lucas, como o Evangelho de Atos, não é? Fechando 4 por hoje, para que você tenha plena certeza das verdades que você for instruído. Percebeu? Então assim, a gente começa a ler Lucas e o Espírito Santo vai falar, olha, tudo isso aqui que está escrito é o quê? É sério, é verdadeiro. E o próprio Espírito Santo ministra nos nossos corações. Então, se nós fôssemos, na verdade, concluir esse primeiro sermão, esse primeiro estudo, nós podemos concluir o quê? Que o propósito de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele procurou o quê? Nos relatar as origens reais do cristianismo. E que tivesse o quê? Um alto grau de credibilidade, amados. Se você coloca de 60 para cá, em quantos e quantos anos, né, já se passou, então tem uma credibilidade extremamente o quê? Chancelada pelo Espírito Santo. Outro propósito desse evangelho foi descrever, apresentar e mostrar aos romanos que dominavam o mundo na época que esse evangelho, que esse livro desse evangelho de Marcos, ele não tinha nenhuma conotação política, ele não era político e não estava querendo desviar ninguém da parte política de Roma, não é? Então, Lucas, ele deixa claro isso, não é? Tá certo? Olha, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, isso aqui não é homem. Isso aqui não tem absolutamente nenhuma o quê? Nenhuma conotação política. Para fechar hoje, que coisa maravilhosa. E isso a gente percebe quando estuda, quando lê o Evangelho de Lucas. Eu convido você, igreja, em nome de Jesus, leia o Evangelho de Lucas. Leia, porque você vai perceber, você vai observar que Lucas, ele enfatizou muito a paixão e o amor não só dele, como de Cristo, a quem? Gentios, ou seja, aqueles que não eram convertidos, aos samaritanos, às mulheres, às crianças, aos cobradores de impostos, a todos os pecadores, porque esse grupo de pessoas, eles eram o quê? Marginalizados por Israel. Eles eram colocados à parte. Então, na verdade, ele acabou sendo esse porta-voz de Jesus Cristo, esse missionário de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o povo judeu, os saduceus, os fariseus, não é? Todos os clãs e seitas judaicas, eles condenaram Jesus Cristo. Como assim falar com mulher? Pregar para samaritano? Tá certo? Gentil, não. A linhagem real é só judeu, é só o hebreu, é só o israelita.
né, que são absolutamente iguais, são sinônimos, né? Mas como assim? Não trabalhar no sábado, não fazer nada no sábado. Então Jesus Cristo, ele veio quebrando esses paradigmas, esses conceitos errados. Amém, igreja? Então, esse livro, né, de Lucas, ele se mostra maravilhoso por isso. E ele nos inspira. E o grande objetivo é esse, é me inspirar em ti e te inspirar a nós buscarmos o quê? Os marginais hoje, os que são marginalizados, e orarmos, e clamarmos, e pedirmos, e pregarmos a palavra. Amém? Então esse é o nosso objetivo, e nós vamos orar por isso. Tá? Muito bem. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus. Que privilégio o Senhor se apresentar, Espírito Santo, nessa noite, para que a gente tenha, Pai, o real entendimento da profundidade desse Evangelho, para que a gente leia, se informe, que a gente estude, para que a gente realmente possa, através desse Evangelho, não só desse, mas estamos estudando Lucas, verificarmos o seu cuidado, o seu carinho, todo o legado que o Senhor nos deixa para buscarmos aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai, não é, por esse primeiro estudo, e que o Espírito Santo do Senhor, não é, tenha tido ministrado nos nossos corações. Não é? O Senhor, Pai, o Senhor é um Deus que converte o nosso coração, que nos muda, que muda a nossa origem, o nosso DNA, de uma forma sobrenatural, Pai. Eu te agradeço, eu louvo o seu santo nome, eu te adoro, eu glorifico o seu nome, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda há de fazer na nossa igreja, no nosso ministério. Honrado e exaltado seja o seu nome. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém.